Deus. Aleluia. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Você que é líder de GD, líder de rede, coloque toda
louvamos a Deus por isso. A Mariana vai estar orando pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério. Aquilo que Deus confiou a você nesse ano. Não se sinta capaz em você mesmo, mas se sinta capaz em Deus, porque a especialidade dele é aperfeiçoar o seu poder na nossa fraqueza. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, nós queremos te entregar, Senhor, nossas vidas, Pai. Deus, nossos propósitos, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor tem algo reservado para cada um de nós, Pai. Mas nos ensine, Deus, a viver esse propósito. Nos ensine a viver da maneira que o Senhor quer, Pai. Nos ensine, Deus, a entender que não é o Senhor que precisa de nós, Pai, mas que nós precisamos de Ti. Nos ensina, Deus, que a obra não vai parar, Deus, por conta de nós, mas nós precisamos participar da obra do Teu reino, Pai. Nós precisamos servir a Ti em primeiro lugar e aos nossos irmãos, Pai, em segundo, Deus. Porque foi isso que o Senhor nos disse, Pai, foi isso que o Senhor deixou para nós. Amar a Ti sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, ó Deus. Que nós possamos praticar isso a cada dia mais, Pai. Que não precise ser ensinado, Deus, sobre discipulado, Pai, porque nós estaremos fazendo naturalmente, Deus, praticando o discipulado, o amor ao próximo, Pai. Que não seja mais necessário esse tempo, assim como o pastor disse, Pai, porque nós estaremos em comunhão, Deus, todos os dias, a cada dia mais. Vamos entender, Pai, entender aquilo que o Senhor tem passado, aquilo que o Senhor tem falado constantemente. Abra os nossos olhos, ó Deus, tire todas as vendas espirituais, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos enxergar aquilo que nós precisamos ver para poder continuar seguindo para o alvo cada vez mais. Que nós possamos, nós não possamos viver em nenhum momento, Deus, desviar nossos olhos de Ti, Pai, porque quando olharmos para o lado, olharmos para nós mesmos, ó Deus, é nesse momento que a gente se perde, Pai. E é isso que o inimigo quer, fazer com que nós olhemos para nós, porque no momento que começamos a olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, esquecemos daquilo que verdadeiramente importa, Deus. E não é sobre nós, Pai, é sobre Ti. Que tenhamos isso em mente, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Você pode dizer mais uma vez, se eu passar? Se eu passar pelo vale, eu acharei conforto em Teu amor. Sabe por quê? Pois eu sei que és aquele que me guarda. Ele me guarda. Pega suas mãos aos céus e diga em Teus braços. Em Teus braços é o meu descanso. 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 Glória a Deus. Esse dia de Espírito, quero convidar a Zane aqui, os irmãos podem se assentar. Nós vamos retornar, mas ela tem algo a compartilhar conosco nessa noite. Boa noite, irmãos. Eu não vou me delongar muito, né? Porque o pastor puxou minha orelha. Eu falei com ele que seria rápido. Irmãos, eu tenho um testemunho de vida, né? Para dar aqui hoje. E eu fiz um propósito com o Senhor que se o Senhor me tirasse daquela situação e me abençoasse, como tantas vezes Ele já me abençoou em todo o trajeto da minha vida, eu daria o meu testemunho o mais rápido possível. E essa bênção chegou ontem, pastor. E assim, eu falei, Senhor, eu tenho que dar o meu testemunho. E
pastor, se não for hoje, vai ser na próxima quarta, no próximo dia que o senhor puder, mas eu preciso. Irmãos, eu fiquei parada há muito tempo do trabalho, fiquei desempregada há muito tempo. E, assim, eu orei muito ao Senhor, pedi oração para que Deus estivesse abrindo uma porta de trabalho para mim, uma porta de emprego. E Deus abriu. Mas muitas das vezes, a gente pede tanto, pastor, ao Senhor, tanto, que o Senhor fala assim, vou te dar. Mas não era para ser agora. Vou te dar. E você sofre, irmão. Você sofre porque você é teimoso, você quer naquela hora ali. E Deus faz. E assim, Thalia sempre que não deixa mentir. Eu fui para um lugar que, assim, eu sofria muito. Eu saía da escola, quase que todos os dias chorando. Eu ia para casa, no meio do caminho, dentro do carro, eu falava, Senhor, por que tudo isso? Para que tudo isso? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu fiquei tanto tempo parada. E agora que eu volto a trabalhar, o Senhor me coloca numa situação dessa. Me mostra o que está acontecendo, o que está de errado. E eu ia chorando, irmãos. Eu ia chorando da escola, do portão da escola. Quando eu saía do portão da escola, eu não aguentava mais. Tinha dias que eu não conseguia quase que colocar a chave no carro, tremia muito, ia orando, e a lágrima descendo, e chorando. Quando eu chegava em casa, eu dobrava os meus joelhos e falava, Senhor, eu não vou suportar tudo isso. E o tempo foi passando, Eu caí no dia 23 de novembro, fraturei o joelho e fiquei em casa de atestado. Fiquei 15 dias, depois fiquei mais 14. E assim, irmãos, a situação que eu estava passando era tão chata, triste para mim, comigo, que eu agradecia a Deus por ter caído, por ter fraturado o meu joelho. Porque eu falei, Senhor, pelo menos por esse tempo eu estou livre de tudo isso que eu estava passando. E fui orando, Senhor, me tira dali, se livre de tudo isso. E orando, aí comecei a buscar ajuda aqui, ajuda ali, e pedindo oração, pedindo ao Senhor para que me mostrasse o para quê, não é porquê, irmãos, não é pastor, é o para quê. Porque para Deus, irmãos, tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. E eu entendi por que eu estava passando por tudo aquilo ali. Primeiro, por teimosia, por querer que Deus fizesse aquilo no momento que eu queria, que era voltar a trabalhar. E segundo, por, assim, estar um pouco afastado da casa do Senhor, porque, irmãos, eu sou da igreja, eu sou da igreja não, eu sou cristã, eu sou serva do Senhor, eu não sabe, desde que eu era criancinha, bebê. E assim, eu entrei para a igreja, aceitei ao Senhor, eu tinha 14 anos. Eu sempre cantei na igreja, eu sempre trabalhei na igreja, de uns anos para cá. Eu fui me deixando, fui esfriando. E quando você passa por situações, pastor, que assim te deixa lá no chão, você busca mais. Você chega mais perto do Senhor. O Senhor fala assim, vem. Você não vem assim, você vai vir assim. E eu voltei assim. E eu sofri muito. E de uns dias pra cá eu fiquei, Senhor, me ajuda. Eu não vou conseguir isso o ano inteiro de novo. Eu não vou conseguir passar por isso o ano inteiro de novo. Eu vou, assim, vou sair, não vou aguentar. Irmãos, assim, tentei a primeira vez, não, uma pessoa não vai resolver nada. A outra
E eu falei, irmãos, eu preciso de resposta essa semana, porque, irmãos, eu não ia mais aguentar ficar mais um ano daquele jeito. E a minha perna ruim ainda, eu sou professora, né, de educação infantil, eu não ia poder ficar na sala de aula e tentando resolver isso e nada. Tentei 1, 2, 3, 4, mesmo com a minha situação, não consegui. E quando a Senhor conversou comigo, eu falei, Senhor, é agora ou nunca, eu vou fazer o meu propósito. E eu tenho fé que o Senhor vai me tirar dessa situação, o Senhor vai me responder. E eu fiz o propósito, irmãos, na segunda-feira, depois que eu conversei com você. E ontem o Senhor falou, não, chega. E eu fui atendida, fui lá, resolvi a situação. E Deus me tirou de tudo aquilo. Assim, eu estou muito feliz. Eu estou chorando, mas assim, eu estou muito feliz e grata ao Senhor. Porque eu tive que passar por tudo isso para entender algumas coisas. E, assim, tenho ainda que fazer um culto de ação de graça, porque eu prometi ao Senhor, eu fiz propósito com o Senhor de dar o meu testemunho o mais rápido possível e dar o meu culto de ação de graças. Aí falta o culto ainda, mas em nome de Jesus eu vou dar. E, assim, não abandone o Senhor. Você que está na igreja, você que está aqui, que recebe bênçãos. Ai, eu só vou quando as coisas estão ruins. Não vai só quando as coisas estão ruins, não. Vem quando está bom também. Lembra do Senhor em todos os momentos da sua vida. Porque é muito ruim. É muito ruim você vir só quando as coisas estão difíceis. A Lídia, um dia desse na igreja, me abraçou, orou por mim. E eu, assim, naquele dia, Lídia, foi a melhor coisa que Deus fez. Foi você me abraçar, porque eu estava. Aquele dia foi um dos piores dias do meu trabalho. E eu recebi o seu abraço. E, assim, aquilo para mim, Deus usou ela para falar comigo. Filha, sua hora vai chegar. E mensagens, eu recebendo mensagens, filho, sua hora vai chegar, isso tudo vai passar. Mas a gente quer que seja hoje, agora. Mas eu sofri com a permissão do Senhor, para que hoje eu reconhecesse que eu não posso fazer como eu estava fazendo. Eu tenho que voltar a trabalhar na casa do Senhor, eu tenho que voltar a fazer a obra do Senhor. E, assim, não vai ser preciso, mas o Senhor me amassar. Tá, pastor? Preciso trabalhar. Eu preciso voltar. E esse é um dos meus propósitos, irmãos. Não deixar mais as coisas lá de fora me atrapalhar na obra do Senhor. Tá? Obrigada, pastor, por tudo. Obrigada aos irmãos que me ajudaram em oração no grupo. Tá? A Sênia também, que me deu muito apoio. Obrigada mesmo. Tá? As suas palavras me ajudaram muito naquela segunda-feira, naquele dia lá na escola. Tá? Irmãos, só para terminar, eu sei que eu falei, pastor, que seria rápido, mas eu vou ler só um trechinho aqui que eu separei. Que darei ao Senhor, Salmos 116, 12, 13, 14. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. É isso que eu estou fazendo aqui, irmãos. Eu fiz um voto, e o voto tem que ser pago. E eu estou aqui, diante dos irmãos, colocando tudo que eu passei e todas as bênçãos que o Senhor derramou em minha
aplaudir o Senhor? Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos agradecer ao nosso Deus pelo que vimos e ouvimos. Pedir a Célia, vai lá, dá um abraço na Zane, você que também foi porta-voz de Deus nesse momento, assim como a Lídia. Aí, a Célia já colocou na célula da Bandete, Marcela já chamou para trabalhar na CCL. Então, assim, Zane, serviço tem, glória a Deus por isso. É a nossa gratidão ao Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero convidar você. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se fosse passar o microfone, tem um testemunho. Tem alguma coisa que Deus atendeu. Nós falamos há algum tempo atrás que a igreja que ora ultrapassa os limites. Tendo eles orado, a igreja quando se reúne em oração, no mesmo propósito, irmãos, Deus faz maravilhas. Os céus estão abertos sobre este lugar. Não porque é mais importante do que outro lugar, porque aqui hoje se reúne um povo chamado igreja. E Deus está atento à oração feita neste lugar. Eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, que com certeza você conhece. Pai nosso que está no céu, pode apagar a luz. Eu quero que você faça essa oração como você nunca fez antes, com o seu coração, de uma forma diferente. Ofereça para Deus hoje um louvor diferente, uma adoração diferente nessa noite. E nós estamos com nossos corações gratos a Deus. Então cante comigo. Diga: Pai nosso. A igreja, aumenta o volume dessa voz, querido. Diga: adorar nesse
Pedir os irmãos que estendam as mãos para cá, por favor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eis aqui o teu servo, que está na responsabilidade agora de trazer a tua palavra, Pai, a tua mensagem a nós, a nossos corações, ó Pai. Creio que o Senhor já falou ao coração do pastor Rejanilson e agora ele precisa transmitir a tua palavra, a tua mensagem a nós que estamos aqui. Que estejamos, ó Pai, com os nossos ouvidos abertos para receber e entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Usa seu servo, ó Pai, nas suas limitações, com a sua saúde um pouco debilitada, com resfriado, eu não sei, ó Pai, o que se trata, mas que o Senhor possa usar poderosamente para a tua honra e para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Graça e paz, irmãos. Amém? Muito bem, que bom que você está aqui, nós estamos aqui, nós já adoramos ao Senhor, já louvamos ao Senhor, e é muito bom a gente poder estarmos reunidos como irmãos, né? Para poder compartilhar, desenvolver a nossa fé, ouvir testemunho como esse, coisa boa. Como seria bom se todo crente entendesse que não deveria buscar a Deus só nos momentos de dificuldade, mas em todos os momentos da nossa vida. Às vezes, irmãos, Deus não faz mais pela gente para a gente não abandonar Ele. Uma maneira da gente ficar pegado a Ele, não é? É estar submisso a alguma situação complicada. Parece que essas coisas têm como natureza nos empurrar para próximo de Deus, né? Que Deus nos livre de uma frieza espiritual, que tenhamos a necessidade de passar por uma circunstância adversa para nos reaproximarmos dele. Eu sempre digo o seguinte: pela misericórdia de Deus, eu não aceitei a Jesus, não foi no pior momento da minha vida. Eu aceitei a Jesus, eu tinha um bom emprego, eu tinha supostamente amigos, eu sempre tive a minha família. Então assim, eu aceitei a Jesus porque eu achei magnífico a mensagem de amor que foi me pregada através dele. Então assim, eu sou um daqueles que não foi no leito de enfermidade, eu não precisei chegar lá, não é? Eu consegui ver a importância de Jesus na minha vida, mesmo tendo uma vida relativamente equilibrada. Eu não estava bem aos olhos espirituais, não é? Porque na prostituição, na bebida, nas drogas, na orgia, então essas coisas não é estar bem. Mas para mim era estar bem, porque eu tinha prazer no pecado. Eu não tinha, na minha concepção, na minha ignorância, eu não tinha necessidade de uma vida melhor. Eu tinha tudo que eu queria. Mas quando foi me apresentado Jesus, eu fiz como o apóstolo Paulo. Aquilo eu olhei como um esterco. Percebi que aquilo não era nada comparado ao amor de Deus em minha vida. E graças a Deus, irmãos, eu falo com a glória de Deus. A Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. E eu tenho essa incumbência comigo todos os dias. Mas vou dizer uma coisa para os irmãos. Eu não sei, irmãos. Eu tenho mais de 30 anos de vida cristã. Vou fazer 25 anos agora no mês de novembro, de ministério pastoral. Pastorei 7 igrejas ao longo desse tempo. E posso dizer uma coisa para os irmãos? Eu não sei o que é frieza espiritual. Eu não sei o que é. Quando a pessoa diz assim, eu não estou bem, estou desanimado, estou frio, eu não sei o que é isso. Talvez seja porque eu não deixo de ir todos os dias, ao acordar, ler a Bíblia. Eu não sei o que é acordar um dia sem falar bom dia, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, ande comigo, esteja comigo, não é? Eu sei que o Senhor não me desampara. Então assim, eu sei que a gente tem muita aversão, não é? A igreja católica. Alguns têm aversão à igreja católica. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu tenho uma herança muito boa da igreja católica. E sabe por quê? Porque minha mãe, ela me ensinou todo esse estímulo que eu tenho,
eu trago de berço, porque eu não poderia dormir sem antes rezar o credo, a Salve Rainha, o Pai Nosso, a Ave Maria. Eu tinha que fazer a Salve Rainha, eu tinha que fazer todas essas orações. E às vezes eu fazia assim, cochilando na rede, porque eu dormia de rede, mas minha mãe batia no ombro, acorda, porque eu começava a reza, depois me atrapalhava, porque eu estava já partindo, já estava partindo, então acorda, reza de novo. E aí eu começava, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, salve, e ia por lá, eu não até esqueci de tudo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, vai por aí. Eu tinha aquelas rezas todas. E quando acordava de manhã, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou, e vai por aí, de manhã, ao acordar. Então, assim, quando você é ensinado como criança, você não esquece. Então, eu não consigo acordar de manhã sem orar. Eu não consigo dormir. Tem gente que não consegue dormir sem tomar banho, né? Não existe gente assim? Tem gente que não consegue tomar banho para ir dormir, né? Tem gente que não consegue tomar banho para ir dormir. Mas tem gente que não dorme sem tomar banho, né? Tem gente que não consegue dormir sem ler um livro. Não tem? Tem gente assim? Eu para dormir, eu tenho que ouvir música. Eu tenho que tomar o meu remedinho. Não tem gente assim? Né? Toma aquele calmante e tal. Por aí, né? Pois é, irmãos, o meu calmante é a oração e a palavra de Deus. Então assim, eu não consigo dormir sem que eu reflita, não é apenas ler, não é refletir na palavra de Deus. Eu não consigo. Talvez seja por isso que eu nunca e não conheço, e espero Deus nunca conhecer essa maldita doença, essa diabólica doença chamada frieza espiritual. Frieza espiritual. Eu nunca fui frio. Nunca fui frio espiritualmente. Nunca acordei um dia assim, hoje eu não vou para a igreja não. E não é porque eu sou pastor não, irmãos. Quando eu era crente comum, eu sempre fui o primeiro a chegar na igreja. A não ser quando o ônibus atrasava, eu sempre fui o primeiro a chegar. Eu sempre fui. E vou dizer para os irmãos, sempre fui o último a sair. Até quando eu era jovem, né, que eu levava as meninas em casa, não é? E levava mesmo, levava uma, entregava uma cada um, né? Era a minha forma de lidar com elas, né? Então, mas era as meninas diziam, você vai me levar em casa hoje? Eu falei, mas espera aí, agora não. Era pelo menos uma hora depois do culto, fosse que fechava o templo que eu iria. Então, isso não é prática de pastor, é prática de crente. É prática de crente. Então, assim, eu estou dizendo isso porque talvez seja uma boa receita para a sua vida, né? Talvez seja algo bom para você fazer isso. E sabe de uma coisa? Deus me abençoou e tem me abençoado até hoje, e para a glória de Deus. Eu falei sobre refletir na palavra de Deus, e aí você perguntou para mim assim, por que você, na introdução da mensagem, está fazendo uma leitura, expondo o texto, gastando um tempo enorme, né? Eu disse para ela, não, eu vou fazer isso por uns 3 ou 4 meses. Então você vai ter que me aguentar esses 4 meses aí. Mas eu estou fazendo isso para ensinar a igreja a ler a Bíblia. Porque tem muitos crentes que não sabem ler a Bíblia. Pasmem, tem pastores que não sabem ler a Bíblia. Líderes de célula que não sabem ler a Bíblia. Então é a forma de eu ensinar você como ler a palavra de Deus. Elaine orou aí pela cidade, não é? E eu acompanhava em oração, mas eu acrescentei 2 coisas na oração que fiz. Eu acrescentei os pastores. Irmãos, ore pelos pastores de nossa cidade. Ore pelos pastores de nossa cidade. E sabe por quê, irmãos? Porque eles são diante de Deus responsáveis por conduzir igreja. E sabe de uma coisa, irmãos? Todo esse mal que Elaine detectou aqui, que é uma plena verdade em nossa cidade, terá fim com a ação da igreja. E para a igreja agir, ela precisa do pastor. Pastores fracos, igrejas fracas. Igrejas fracas, o diabo pinta e borda na cidade. Então assim, ore pela cidade, ore, faça essa oração que Elaine fez aqui.
mas insira nessa oração a vida dos pastores. Ore para que haja um despertamento no coração, para que haja fervor no coração dos pastores, para que haja estímulo, esperança, vontade. Eu tenho certeza, irmão, que tem pastores aqui na nossa cidade desistindo de ser pastor. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que há líderes aqui na nossa cidade, irmãos, que está, como diz o provérbio popular, empurrando com a barriga. Ele ainda não saiu do ministério por várias razões. Primeiro, porque está habituado, está acostumado. Segundo, porque talvez não queira perder o salário, que não é muito, mas que ajuda ao seu custeio econômico. E terceiro, porque ele não tem uma visão real do que vai acontecer. Porque se ele tiver a certeza de que se ele sair do ministério, ele vai encontrar coisa melhor, ele abandona no mesmo dia. E qual é o resultado disso? Igrejas fracas, igrejas doentes, igrejas que se reúnem só para celebrar, adorar e fazer programa para crente. E o povo e a população e a cidade vítima das ações do diabo. Então você precisa orar pela igreja, você precisa orar pela igreja de Guapimirim, você precisa orar pelos pastores, pelos líderes de nossa cidade, para que Deus desperte, para que Deus dê uma sacudida, para que a gente acorde e entenda qual é o nosso papel como igreja nessa comunidade. Quantos estavam aqui quarta-feira? Levante a mão. Muito bem, muita gente, né? Então nós estamos naquela série, né? Igreja Presente, né? Foi o primeiro sermão, a primeira mensagem da série Igreja Presente. Esse tema, para que você entenda, é o tema anual da igreja. Então todo ano Deus nos dá uma direção, Deus traz um tema para a gente trabalhar o ano todo. Esse ano é a Igreja Presente. Mas sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que esse tema, Igreja Presente, não é um tema apenas anual. Eu acho que esse tema é um grande desafio e que vai ficar muito presente na vida de nossa igreja por um grande período. E eu vou tentar, com essa série de mensagens, dizer o porquê, a importância disso. Aliás, eu não olho essa palavra Igreja Presente como simplesmente um tema, irmãos. Eu vejo Deus nos desafiando a fazer alguma coisa. Eu vejo Deus tentando nos despertar, porque Ele tem propósito com isso. E a gente precisa entender a importância disso. Então, nessa série de mensagens, hoje a segunda mensagem, nós estamos lendo. A semana passada a gente só leu. E pelo jeito, eu não sei se a gente vai completar a leitura. Eu vou pedir aos irmãos do louvor, do momento de adoração, que procurem reduzir um pouco isso aí, para que a gente tenha mais tempo, porque se eu for até 9h30, os irmãos que vieram do trabalho direto para cá vão se sentir enfadados. E por melhor que seja o pregador, e por melhor que seja a mensagem, a pessoa fisicamente cansada acaba não recebendo aquilo que é preciso transmitir. Então pedi o pessoal do louvor aí para reduzir um pouco isso aí, acrescenta no domingo lá, no outro momento, mas reduz um pouco para que eu pegue a palavra 8 horas, porque eu não comecei a falar ainda, já são 8h30. Eu tenho o quê? 40 minutos? 40 minutos é só a leitura do texto. Por quê? Porque você não pode ler um texto da Bíblia de qualquer maneira. É por isso que muita gente diz: pastor, eu li e não entendi. É claro, não refletiu, não buscou. Então a leitura do texto, de um texto bíblico, tem que ser feita pausadamente, procurando entender o que o escritor quis transmitir. Há uma mensagem, há um ensinamento, há alguma coisa a ser transmitida, e a gente precisa descobrir isso com a leitura do texto. O grande erro dos nossos dias, inclusive alguns pregadores de nossa igreja, alguns seminaristas têm cometido esse erro, é trazer ou buscar no texto a comprovação para a sua tese. Você tem um tema para trabalhar, você tem uma tese para desenvolver, e aí você busca na Bíblia algo que comprove a sua tese, sem ter a responsabilidade de procurar saber se aquele texto citado para cumprir o teu pensamento está falando
Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Entendeu? É a exegese. É você botar no texto a interpretação que nele não tem. E não é isso que o pregador tem que fazer. O pregador da palavra, irmãos, ele tem que fazer a exegese do texto, ou seja, tirar do texto aquilo que o texto está dizendo. Não é colocar, é tirar e transmitir, e de maneira que o público entenda. Esse é o grande desafio dos pregadores. O que acontece hoje nesse mundo da internet aí? Essas dezenas e milhares de pregadores que têm milhares de visualizações. O que eles fazem? Eles fazem um curso. E aí o que eles fazem? Ele pega o tema, por exemplo, igreja presente. E aí ele diz, vamos lá, eu pegar esse texto aqui, esse aqui está falando de igreja presente, e cita ali na hora da mensagem. Isso é um erro dos mais terríveis e que é consumido pela igreja. É igual o hambúrguer, ele não alimenta, ele enche, mas ele não tem as proteínas necessárias para o teu corpo se manter vivo. Então a gente tem que sair desses lanches e começar a comer comida sólida, começar a comer a palavra de Deus. Eu não tenho responsabilidade em falar amém, a menos ou a mais daquilo que o texto diz. A minha responsabilidade é estudar o texto e transmitir a você o que o texto está dizendo. É só isso. O que isso vai causar na sua vida não cabe a mim fazer, é só o Espírito Santo que faz. Então, os pregadores aí que ainda não estudaram milética, por isso estão perdoados com as suas atitudes, tenham essa preocupação. Fale só o que está no texto. Cuidado com essas mensagens copiadas na internet ou criadas, porque a gente ouve tanto na internet que a gente acaba não é? Eu vou fazer isso também, acaba fazendo isso também. Então por isso que a leitura do texto é de fundamental importância. Então vamos lá, eu vou ter que retornar aqui para não perder a minha linha de raciocínio. Eis que um certo homem, intérprete da lei, aí eu falei para você que o intérprete da lei é alguém que conhecia a lei muito bem, pois ele tinha capacidade, ou pelo menos a responsabilidade de interpretar o que nela estava escrito. E ele não poderia interpretar a lei se não conhecesse. Eu estou em Lucas capítulo 10, a partir do versículo número 25. Tá bom? A partir do número 25. Pode acompanhar aí na sua leitura. Então, eis que um homem, intérprete da lei, já disse, né? Se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E aí o versículo 26 vai dizer, não é? Mestre, que farei para dar a vida eterna? Então eu disse para os irmãos que a pergunta dele é uma excelente pergunta, uma extraordinária pergunta. Ele vai abordar um dos assuntos mais importantes da raça humana: vida eterna. Você pensa que é importante você se formar na faculdade? Você pensa que é importante ter um bom emprego, ter um bom salário? Não, o importante é você entender que você é um homem perdido, você é uma pessoa perdida e que você precisa de Jesus para obter a vida eterna. Isso é a coisa mais importante, é o assunto mais importante, deveria ser o assunto mais conversado na raça humana. Você não deveria ligar a televisão e ouvir de Covid. Você não deveria ligar a televisão e ouvir de política. Você não deveria ligar a televisão para ouvir qualquer outro assunto. O assunto que deveria ser mais debatido, mais conversado, mais discutido é a vida eterna. Por quê? Porque é isso que importa para esta humanidade perdida. Então o assunto que ele vai abordar é um dos mais interessantes. E a pergunta, diga-se de passagem, uma pergunta extremamente importante. Extremamente importante. E ele vai perguntar a pessoa certa. Porque de vida eterna só Jesus pode resolver. Só que o objetivo da pergunta é que não é bom. Porque ele não perguntou sobre vida eterna interessado em obtê-la. Ele pergunta sobre vida eterna, como diz o texto, querendo pôr Jesus à prova. Então não havia desejo de aprendizado. Não havia desejo, não havia entendimento que era perdido e que precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Não era esse o entendimento dele. O entendimento dele era encurralar Jesus, era pôr Jesus à prova. Não havia outro interesse no coração desse homem. Então, apesar de abordar uma grande pergunta, apesar de abordar um grande assunto e fazer uma excelente pergunta, ele não está em nenhum momento desejoso de pôr em prática a resposta
que vai ser obtida por Jesus. Aí então, o que está escrito, disse Jesus, como está escrito na lei, como você entende? E ele, demonstrando seu conhecimento, como eu já disse a você, vai dizer aí no versículo de número 27: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então, quando ele faz a pergunta a Jesus, Jesus disse: o que está escrito na lei? Tu não é um intérprete da lei? Como é que você interpreta? Ele diz: olha, eu entendo, o que está escrito na lei é que um homem, para ser salvo, para adquirir a vida eterna, tem que fazer tudo isso. Aí Jesus responde assim com a maior sagacidade, né? Versículo de número 28. Então disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Eu disse que Jesus tem aqui um senso de humor muito grande, porque Jesus sabia que se o homem tivesse condição alguma de fazer isso que o intérprete da lei falou, não haveria necessidade dele ter vindo para morrer na cruz. Exatamente pela impossibilidade de o homem amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e nem você, nem eu, nem ninguém nesse mundo é capaz de cumprir esse paradigma da lei. Por isso nós somos salvos pela graça, por isso nós precisamos de Jesus. É que Jesus veio. Então ele vai dizer, Jesus então vai dizer: faça isso. E aí olha o que diz o versículo de número 29. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ora, trata-se de um homem profundo conhecedor das Escrituras. Trata-se de um intérprete da lei, um homem que é capaz de chegar até Jesus para abordar um assunto dos mais importantes. Não sabe quem é o seu próximo. Mas é exatamente isso que acontece. Os que buscam profundo conhecimento acabam esquecendo das coisas mais simples, das coisas mais sublimes, mais importantes. E cuidado, eu não estou aqui, eu sou professor, eu não estou aqui falando contra o conhecimento. Eu estou falando daqueles que, por achar e adquirir o conhecimento, se escravizam a ele, se tornam codependentes dele, e para a sua vida nada mais importa senão o conhecimento que ele tem. Então cuidado com isso, cuidado com essas coisas, porque esse homem dominava a teologia da época. Trata-se de um teólogo nos dias atuais. Um escriba daquela época era alguém de profundo conhecimento bíblico nos dias de hoje. E é exatamente isso. Esse homem que conhece tanto a lei de Deus não conseguiu, no seu cotidiano, na sua vida, perceber quem é o próximo. E se ele não sabia quem é o próximo, possivelmente ele não ajudaria. Então ele fala para Jesus essa pergunta. Jesus prosseguiu dizendo, aí Jesus vai abordar a história da humanidade. Essa parábola do bom samaritano, irmãos, é um pequeno retrato daquilo que aconteceu lá no Éden. Quando Jesus diz que esse homem descia de Jerusalém para Jericó, ele está enfatizando, ele está trazendo a memória desse intérprete da lei o que aconteceu lá no Éden. Porque Jerusalém é a cidade santa. E quando ele desce para Jericó, ele cai na mão dos salteadores. Então foi exatamente isso que aconteceu lá no Éden. O homem sai do lugar santo, sai da presença de Deus, ele cai, e ele cai exatamente na mão de Satanás. E veja só o que Jesus diz. Olha como é que Jesus retrata isso com muita clareza. Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. E esse, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Não foi isso que Satanás fez? Não foi exatamente isso que Satanás fez? Não foi assim que Jesus nos encontrou? Semi-morto. Existíamos para o mundo secular, mas morto para o mundo espiritual.
O diabo rouba os bens das pessoas. O diabo tira tudo que ele tem. Nessa queda em que o homem tem no mundo espiritual, ele torna-se vítima de Satanás. E Jesus está dizendo exatamente isso. Então, quem é o meu próximo? Meu próximo é aquele que está sendo morto. O meu próximo é aquele que é vítima das astutas ciladas de Satanás. Eu preciso olhar as pessoas afora, as pessoas que estão jogadas nas margens da sociedade, como vítima dessa ação desastrosa. Porque se esse homem tivesse ficado em Jerusalém, ele ficava protegido, porque Jerusalém é a cidade santa, e Jerusalém é a cidade protegida por muro. Em Jerusalém ele está guardado, mas ele sai de Jerusalém e vai para Jericó. E Jericó é uma cidade de ricos, a cidade de prazeres. As pessoas deixavam Jerusalém para passar feriados e final de semana em Jericó, curtindo a vida. Então esse homem interessado em curtir a vida, esse judeu que estava na presença de Deus em Jerusalém, ele sai para Jericó, e nessa trajetória ele é vítima. Satanás o pega e lhe rouba todos os seus bens, deixando ele num estado de quase morto. Quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que esse homem está num estado de quase morto, a ideia desse texto aqui é de dizer que esse homem por si mesmo não conseguirá escapar. Olhe bem, quando Jesus fala que esse homem está nesse estado semi-morto, ele está dizendo assim: se alguém não lhe socorrer, se alguém não lhe estender a mão, se alguém não for ao seu amparo, ele vai morrer, porque ele não tem condição de si mesmo. Ele precisa de uma mão que estenda sobre a vida dele. Ele precisa de alguém que corra ao seu socorro. Se isso não acontecer, ele vai morrer. É exatamente isso, irmãos. Essa é a visão da igreja em relação aos perdidos. Essa é a nossa visão em relação aos nossos amigos, parentes, vizinhos que ainda não têm Jesus. Eles estão vitimados, eles estão cegos, eles estão doentes, eles perderam a noção das coisas, eles estão sendo mortos. Se não formos ao seu encontro, se não agirmos como alguém que ama ao seu semelhante, eles vão morrer. Eles dependem de nós para conseguir retornar à vida. Quem está entendendo diz amém. Então Jesus diz: olha, ficou como quase morto. E aí Jesus começa a denunciar, irmão. Isso aqui é uma denúncia. A ideia aqui é de revelar a situação da igreja atual. A ideia é de Jesus revelar como é que estava a situação espiritual da de Deus. Olha só como é que está. Olha como é que o povo de Deus está. Olha como é que está o sacerdote do povo de Deus. Olha como é que estão os líderes religiosos e espirituais da época de Jesus. Olha em que estado eles estão. Olha como é que Jesus diz. Jesus diz assim: olha, por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Casualidade. Não era algo comum na vida do sacerdote passar por ali. Por quê? Porque ele sai da Terra Santa, ele sai da proteção, ele sai de Jerusalém. Então não é habitual isso. Foi uma casualidade. E nessa casualidade ele passou, e vendo aquele homem, como é que o homem estava? Como é que o homem estava, irmãos? Semi-morto. E qual foi a atitude daquele sacerdote ao ver esse homem nesse estado decoroso de quase morte? Olha o que a Bíblia diz. Esse homem, que talvez fosse a pessoa mais apropriada para o socorro, por ser quem ele era, por ser o sacerdote. Irmão, sabe o que é isso aqui? É transferência de responsabilidade. É isso que está acontecendo em nossa cidade. A igreja não está assumindo a responsabilidade dela. Os crentes não estão assumindo as nossas responsabilidades. Os líderes não estão querendo assumir a responsabilidade diante de um município como o nosso. Não estamos fazendo vista grossa. Quem sabe transferindo isso para os líderes políticos.
Quem sabe para os grandes líderes da nossa comunidade, não são eles, irmãos. Quem vai socorrer o quase morto pelo pecado, vítima de Satanás, é a igreja. A igreja não pode passar de largo. A igreja não pode ignorar o que sofre. A igreja não pode ignorar o perdido. A igreja não pode se contextualizar dentro de um prédio como esse, numas cadeiras confortadas como essa, e esquecer que exatamente nesse momento a pessoa se prostituindo, a pessoa se drogando, a pessoa que está se matando, há um poder espiritual demoníaco agindo lá fora. E o que nós estamos fazendo? Comprometido com nós mesmos. Estamos comprometidos com o nosso culto. Estamos comprometidos com a nossa adoração. Será que é isso? Será que é isso que Jesus? Será que não é isso que Jesus está aqui trazendo à tona, tentando abrir os nossos olhos? Pensa aí o que é uma igreja presente. Começa a pensar aí, começa a raciocinar aí. Olha o que diz o texto. O homem, o sacerdote, que casualmente passava por ali, vendo, quem ele viu? Ele viu um homem, ele viu um judeu, vitimado, quase morto. Qual é a sua reação diante desse quadro triste de quase morte? Passou de largo. Sabe o que quer dizer isso? Duas coisas quer dizer isso. Primeiro, isso quer demonstrar a insensibilidade. A insensibilidade dos que dizem religiosos, mas que não se compadecem do pobre perdido. Que insensibilidade. Irmãos, se aquele homem dependesse do sacerdote, realmente ele teria morrido, porque o sacerdote viu e passou de largo. Uma outra coisa que é preciso abordar nisso aqui é que o passar de largo lhe dará a possibilidade de uma desculpa. Não, eu não vi. Eu vi lá, mas eu passei tão distante que eu não consegui visualizar que era um homem. Entende? Ele ignora o fato de se aproximar. Quando ele percebe que era alguém que estava vitimado, a simples possibilidade de perceber alguém que precisava de socorro é o suficiente para que ele se distancie e traga como desculpa a palavra de não ter visto, de não poder entender. É fechar os olhos diante de uma realidade e usar como desculpa o fato de não ter visto. Será que não é a prática de muitos crentes? Qual é a desculpa que você tem para não liderar uma célula? Qual é a desculpa que você usa para não abrir a porta da sua casa e convidar pecadores para dar a ele o testemunho? Qual é? O sacerdote, que poderia ter sido a personagem talvez mais importante desse texto, passa de lá. Que situação, como é que está a vida espiritual de Israel? Está decorosa. Porque Jesus, ele entende que os sacerdotes daquela época tinham pelo menos o objetivo de busca dos que estão enfermos. Versículo de número 32. De igual modo, o levita que descia pelo mesmo lugar, vendo, passou de lado também. Então assim, Jesus inclui a todos. Não, a igreja A não está fazendo, mas a igreja B está fazendo. Não tem igreja fazendo. Não tem igreja fazendo. Não tem a A, não tem a B, não tem a C, não tem a tradicional, não tem a pentecostal, não tem a média pentecostal, não tem a neopentecostal. Ninguém está fazendo, porque não faz o levita e não faz o sacerdote. A situação é realmente crítica. Os semi-mortos vão morrer, porque não tem uma igreja que os socorra. Não tem uma igreja que se compadeça do que está quase morto. Não tem uma igreja que se apresente para tentar resolver o problema daquele que vai morrer se alguém não lhe socorrer. Então Jesus diz, olha, o levita dizia, eu disse aqui na semana passada que o levita tinha até uma certa desculpa, né? Porque o sacerdote já tinha ido, e assim, entre o sacerdote e o levita, quem tem que chegar primeiro é o levita, porque quando o sacerdote chegar, vai ter que estar tudo ligado, tudo pronto. Então assim, talvez a desculpa do levita fosse essa, não, o sacerdote já foi, eu estou atrasado.
obedece, não tem culto. Então assim, o comprometimento com as coisas, entre aspas, de Deus, nem sempre agrada a Deus. Levita passou de lá. Aí Jesus prossegue na sua história, na sua parábola, dizendo o seguinte, versículo de número 33. Aí, meus irmãos, eu fico imaginando quando Jesus começa a falar a partir do versículo 33, como ficou a feição das pessoas que ouviram Jesus. Porque Jesus está falando aqui ao intérprete da lei e algumas outras pessoas que lhe acompanhavam. Alguns judeus, possivelmente. Algumas centenas de judeus. E aí Jesus é de uma coragem fenomenal. Jesus ele não está preocupado com críticas. Jesus ele não está preocupado com o que foram falar ou que possivelmente disseram depois que ele contou a parábola. Porque Jesus vai tocar numa ferida que como doía no coração do judeu. Porque Jesus poderia ter criado uma personagem qualquer nesse texto, mas nunca um samaritano. Um samaritano não, ele não pode citar o samaritano. O samaritano não pode fazer o que nós deveríamos fazer. Os samaritanos não. Os samaritanos, coloca outra pessoa aí, conota alguém aí, mas não cita o samaritano, mas Jesus vai citar. Jesus vai citar, e eu acho que o estômago daquelas pessoas que estavam ouvindo começaram a sentir uma dor muito grande, porque Jesus diz aí, certo samaritano, olha bem que Jesus está dizendo, leia pausadamente aí, ó, certo samaritano, que seguia o seu caminho, olha, veja, que ele não passava por ali casualmente, não era casualmente, ele tinha alguma coisa para fazer, e que para fazer essa alguma coisa ele tinha que passar por ali. Talvez fosse habitual ele passar por ali. Pois bem, ele ia por aquele mesmo caminho, e vendo aquele homem, passou, diz aí, vou ler novamente, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto do homem. Olha bem, veja que há uma diferença entre o samaritano e os religiosos que passaram. Um, quando viu, se distanciou. O outro, quando viu, se aproximou. Ele diz assim, olha, certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, compadeceu-se dele. Agora, preste atenção. Eu disse aqui, vou repetir, eu tenho que falar. É um samaritano se compadecendo de um judeu. É o que Jesus está dizendo. Um samaritano se compadece de um judeu. Sabe quando é que isso aconteceria? Nunca. Porque você é tão sábio quanto eu que os samaritanos e os judeus não se davam. Por quê? Porque lá atrás os samaritanos se rebelaram. Era um governo só, era um país só, era uma nação só, era um reino só, era um rei só, o herdeiro de Salomão. Mas teve um grupo que se rebelou. Não aceitando a indicação de Salomão com o seu filho ao reinado. O que eles fizeram? Eles se rebelaram. Não aceitaram a palavra de Salomão e constituíram entre si um outro rei, que foi na verdade um outro filho de Salomão. Ou seja, nós queremos ele, mas Salomão indicou ele. Mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos respeitar ele, nós vamos instituir um rei sobre nós. Instituíram de forma rebelde um rei sobre eles. E qual foi o resultado disso? Tiveram as terras invadidas, os assírios, tiveram terras invadidas por pagãos, povos pagãos. E o que eles fizeram? Povos escravizaram, violentaram as crianças, violentaram as mulheres. E aquele grupo de judeu, que outrora tinha um sangue puro judeu, agora não tem mais. Então, como é que era na época de Jesus? Na época de Jesus era os judeus de sangue puro e os samaritanos de sangue sujo. E sabe como é que os judeus olhavam para os samaritanos? Como cães. Eles não pertencem a nós, porque eles são uma raça misturada
misturada. Eles são resultado de um povo judeu, de um povo pagão. Então, eles não são como nós. Nós somos melhores. Nós somos povos de Deus. Eles não. Então, quando o samaritano passava por um judeu, o judeu gritava: ó, um cachorro aí. Era a forma em que os judeus tratavam os samaritanos. De contrapartida, os samaritanos, que eram tratados como cães, o que eles faziam? Revidavam. Era uma briga. Existia essa briga. Lembra quando Jesus sentou lá no poço e pediu à mulher samaritana que lhe desse de beber? A mulher fica espantada e diz: como tu sendo um homem judeu? Jamais o judeu vai pedir água a um samaritano e a uma mulher. Como é que você faz isso? Que história é essa? Pois bem, diante desse cenário de briga, diante desse cenário de ódio, o samaritano vê um judeu caído, semi-morto, e se compadece dele, coisa que o próprio judeu não fez, que foi o caso do sacerdote e do levita. Veja bem, o sacerdote e o levita vê um compatriota caído, quase morto, passa de lá. Um samaritano que não se dava com um judeu, vê um judeu caído, se compadece dele. Você está entendendo? Você consegue entender a diferença? Você consegue entender a postura desse samaritano? E olha bem, Jesus não para por aí. Nessa hora eu acho que já tem gente pegando pedra para atacar em Jesus. E Jesus não para só por aí. Verso de número 34. Aproximou-se dele. O que os outros fizeram? Se distanciaram. O samaritano se aproximou. Irmãos, a igreja presente tem que se distanciar ou tem que se aproximar? É uma pergunta, né? A nossa conduta, nosso dia a dia, nós estamos nos aproximando dos pecadores ou nos distanciando dele? Não estamos querendo nos contaminar com ele. Qual é a nossa postura? Hein? A Bíblia diz que Jesus disse que o samaritano, quando viu, se compadeceu, aproximou. Olha o que ele fez. Olha, fez curativo. Fez curativo. Ele não chegou e disse: ô, você me chama de cão? Morra! Eu me aproximei para ver você morrendo. Olha para mim, eu não posso te socorrer, mas eu não vou te socorrer. Você merece. Sabe o que você está vivendo? Você está vivendo o castigo de Deus. Você está sobre a mão de Jeová. E se é a mão de Jeová pesando na tua vida, mas ele não faz isso. Ele não vê dessa forma. Ele se compadece, se aproxima. Ele faz curativo, aplica óleo e vinho. Os remédios da época era muito natural os viajantes daquela época carregar em si um kitzinho de primeiros socorros. Por quê? Porque as viagens eram longas. E se eles fossem mordidos por alguma serpente, ou atacados por algum animal, ou caísse do cavalo e se ferisse, ele tinha ali os primeiros socorros para o seu uso pessoal. E aí esse samaritano se compadece, se aproxima, pega os primeiros socorros que é para o seu uso pessoal, correndo o risco de precisar mais tarde e não ter. E ele faz o que? Ele faz o curativo, ele cuida. Vai vendo aí o que é a igreja presente. Vai vendo aí se dá para nós. Começa a pensar aí se dá para nós. Se a gente pode abrir mão daquilo que é nosso para alguém que precisa. Ele fez curativo, usou os seus primeiros socorros. E sabe uma coisa? Depois ele colocou aquele homem no seu próprio animal. E eu disse para os irmãos aqui que é bom enfatizar esse negócio de próprio animal. Por quê? Porque naquela época você andava assim, você andava de camelo, você andava de cavalo. E era muito natural que quando as pessoas fossem viajar, principalmente o caso aqui desse samaritano que possivelmente estava a trabalho, ele levava consigo um animal de reserva. Ele ia montado num, e o outro animal estava ali. Quando ele percebia que o animal que ele estava montado estava cansado, então ele trocava de animal.
para poder chegar no seu destino e não sacrificar tantos animais. Então assim, mas Jesus, parece-me que não foi o caso desse samaritano. Parece que esse samaritano só tinha o animal dele mesmo, porque a Bíblia diz que ele desceu e colocou o judeu no seu próprio animal. Imagine a cena: um samaritano carregando o animal com um judeu semi-morto em cima dele. Coisa extraordinária. Nenhum judeu poderia entender uma situação como essa. Nenhum judeu poderia compreender o que Jesus estava dizendo no seu próprio animal. E aí, olha bem, aí foi aí que eu parei a semana passada. Vou prosseguir aqui. E olha o que diz aí, ó. Aplicando, colocou no seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Mesmo chegando lá na hospedaria, onde havia pessoas capacitadas para cuidar, ele ainda entende que ele precisa dar continuidade àquilo que ele começou lá atrás, quando o viu semi-morto. Ele não é aquele crente que encontra o pecador na rua, traz para a igreja, joga no colo da gente e diz assim: agora cuida dele. Não. Agora o problema é vocês. E se ele se rebelar e for embora, ele ainda diz aí: está vendo, eu trouxe, você não cuidou, foi embora. A culpa não é minha, a culpa é da igreja que não cuida. Não é isso que está acontecendo aqui. Ele leva para a hospedaria e lá ele cuida dele, até que ele percebe que se aproxima a hora, o momento dele dar continuidade ao seu trabalho. Ele, afinal de contas, é um trabalhador. Perceba que você não tem que deixar de fazer o que você faz para ser bênção no reino de Deus. Você pode fazer o que você faz e fazer também coisas boas para o reino de Deus. É o indo de Jesus, indo pela sua vida, na continuidade da sua vida, na faculdade, no trabalho. Eu não entendo porque o jovem chega, Ícaro, e diz assim: olha, eu estou entregando minha célula porque agora eu vou fazer faculdade. Ué, como é que é esse negócio? O reino de Deus vai parar? E as ovelhas que estão lá, elas vão morrer? Quem vai cuidar das almas que Deus colocou em suas mãos? Olha, eu estou na faculdade, agora eu vou mudar minha célula para domingo à tarde. Eu estou na faculdade, eu vou mudar minha célula para sábado à tarde. Olha, eu estou trabalhando de domingo a domingo, mas tal dia à noite eu vou cuidar da minha célula. Não há desculpa, irmãos. O reino de Deus está aí e nós somos o reino de Deus. Veja esse samaritano. Sabe o que esse samaritano está sendo para nós aqui? A possibilidade da gente não usar desculpa quando chegarmos à eternidade. Porque se o samaritano, que ia ao seu caminho, que ia ao seu trabalho, que tinha responsabilidade, parou para cuidar de alguém necessitado, isso significa que todos nós podemos. As pessoas não querem abrir mão de 2 horas das redes sociais. Não querem abrir mão de 2 horas, mas a célula abre mão, por qualquer motivo, qualquer razão, qualquer circunstância. Pastor, o senhor está dizendo isso? Eu, por exemplo, estou entregando a minha célula porque eu não estou em condição espiritual de prosseguir. Se põe em condição. Pecou, pede perdão. O pecado não pode ser motivo para a gente desistir da obra de Deus. O pecado é motivo de arrependimento. Pecado é motivo de arrependimento. Arrependa-se. Eu não estou tomando ceia porque eu estou em pecado. Você não está tomando ceia porque você não entendeu ainda. Não é deixar de tomar ceia e viver em pecado, é deixar o pecado e tomar ceia. E como é que você ter o pecado? Toca o teu joelho, fala com aquele que é capaz de perdoar você e prossiga a sua vida. Separou 2 denários. Você não tem dimensão da fortuna que é isso. 2 denários. Talvez fosse todo o dinheiro que ele tinha para o custeio da sua viagem. Talvez fosse. Possivelmente seria. Nós estamos falando de um samaritano cuidando de um judeu. Nós não estamos falando de um filho que está fazendo todo o esforço para levar salvação à mãe. Nós não estamos falando de uma mãe que está fazendo todo o esforço por um filho, que tem mãe que não faz, tá? Tem mulher que é empecilho na vida do marido, tem marido que é empecilho na vida da mulher, tem mulher que deixa de adorar a Deus por causa do filho. O filho é motivo, é desculpa na minha igreja para não falar: ah não, agora eu estou cuidando do meu filho, não posso mais ir para a célula.
Tudo motivo a motivo, a culpa é da criança. Mãe desconjuntada. Vai vir a conta. E não vai ser fácil. Vai ser alta. Se você estiver disposto a pagar, cai para dentro. Tem muitas mães que estão chorando hoje pelas lástimas espirituais dos seus filhos. Não é por amor ao filho não, porque ela sabe que a culpa é dela. Ela sabe que em algum momento ela deixou a desejar. Ela não fez o que tinha que fazer. Eu não estou falando com os que fazem não, mas tem alguns que são assim. Tem alguns que é um horror. É uma grande decepção. É uma tristeza. Infelizmente, qual é a sua postura diante daquilo que você está vendo dar errado? Quais são as suas atitudes? O samaritano tirou 2 denários. Ele estava disposto a cuidar do cara mesmo. Talvez fosse homem, já te falei tudo que tinha, porque a quantia não era uma quantia razoável, não, era uma quantia alta, mas não importa. Não importa. Não importa. Sabe o que acontece com esse samaritano? Esse samaritano, ele é chamado pelo judeu como cão. Mas ele está com uma oportunidade de provar quem ele é. Ele está com a grande oportunidade de dizer quem ele é. Você me chama de cão, e eu poderia te deixar morrer, mas você é um indivíduo, você é uma vida. E sabe uma coisa? Eu não sou o que dizem que eu sou. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sei quem eu sou. Quem é você? Eu sei que eu sou ser humano também. Às vezes uma palavra proferida ao seu respeito dói mais que um tapa no pé da orelha. Dói. Eu sei o que é isso. Mas sabe uma coisa? Se apanha, você fica enraivecido, mas depois você ora e Deus diz assim: prossegue. Sabe por quê? Porque você não é maior do que aquele que te chamou. Você não é maior do que aquele que foi para a cruz. O servo não é maior que o seu Senhor. Ele disse assim: olha, o mundo me odeia. E sabe uma coisa? O mundo vai odiar vocês. E sabe por que o mundo vai odiar vocês? Porque vocês são Deus. Porque vocês são Deus. Por isso o mundo vos odeia e vos persegue. Porque no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando a gente está do lado de um vencedor, mesmo que a gente não vença, a gente sente o sabor da vitória. E sabe uma coisa? A Bíblia diz que nós somos mais. Jesus é vencedor, mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então a gente tem que se comportar como vencedor. Esse samaritano, ele pega 2 denários, ele chama o hospedeiro, dá na mão dele e diz: cuide desse homem, cuide dele. Está aqui, ó, o pagamento antecipado. E se o que eu der a você, o que eu estou te dando não for o suficiente, eu vou voltar. Perceba que ele não vai deixar a coisa barata, porque ele quer ver esse judeu curado. Ele quer abraçar esse judeu. Ele quer poder olhar para esse judeu e ter dito assim: valeu a pena o meu esforço. O cotidiano da vida não vai tirar dele a oportunidade de voltar e procurar saber o que aconteceu com aquele pobre coitado que estava nas mãos dos salteadores. Que exemplo para nós, né? Então Jesus lhe perguntou: qual desses 3? É interessante que quando Jesus pergunta qual desses 3, eu quero assim, vamos dizer assim, conjecturar, sem criar heresia. Sem criar heresia. Eu quero conjecturar, mudando essa pergunta de Jesus. Em vez de dizer qual desses 3, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta: qual dessas 3 igrejas foi a igreja presente? Qual das 3 igrejas foi a igreja presente? A igreja do escriba, que só tem uma coisa no coração dele: provar que sabe, e querer dizer
para os seguidores de Jesus, quem ele é. Porque qual o objetivo desse homem botar Jesus à prova? Qual o objetivo dele botar Jesus à prova? Eu vou te dizer, o objetivo dele é dizer: olha, tá vendo esse cara aí que vocês seguem? Não sabe nada, e eu sei. Eu sou escriba, eu conheço esse negócio, eu sei quem é. É a igreja dos que dominam o conhecimento. Os que dominam o conhecimento. Sabe uma coisa? Eu vi o pastor Armando Bispo dizer o seguinte: que nós, os batistas, por muito tempo fomos intitulados o povo de maior conhecimento bíblico. E ele diz: essa história está mudando. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo desafiados a sair do conhecimento para a prática. Sair do conhecimento para a prática. Então, assim, o que você precisa para ser um líder de célula? Você precisa vir fazer o bacharel em teologia? Não. Você só precisa dizer o que Deus fez por você. E que eu não estou preparado. A gente ouve isso, Elaine? Eu estou falando comigo porque ele é supervisor. Mas se a Esther estivesse aqui, eu DI, Origina, eu acho que eles confirmariam o que o Will está confirmando, não é? Não, eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade. Eu ainda não estou pronto. Está pronto para pecar, está pronto para prostituir, está pronto para se embriagar, está pronto para fazer um monte de besteira. Não, mas isso é uma grande responsabilidade. Claro que é. Claro que é uma grande responsabilidade. Cuidar de pessoas é uma grande responsabilidade. Responsabilidade grande que qualquer um que tenha aceitado Jesus como Salvador pode desenvolver. Ser líder de uma célula não é coisa para os grandes catedráticos da igreja, os mais antigos, os que conhecem mais. Ser líder de célula é para aqueles que amam os que estão feridos, que estão destinados a socorro daqueles que estão perdidos. Então eu quero dizer que qualquer um que está aqui nesta noite tem plena capacidade de ser líder de célula. Se não é por duas razões. Talvez a primeira, porque não quer compromisso com Deus. E a segunda, porque não entendeu ainda o valor de uma alma perdida. Porque quando se entende o valor de uma alma perdida, se entende que nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. E sabe de uma coisa? Há muitas pessoas que se converteram, não foi pelas grandes mensagens pregadas pelo pastor Rejanilson aqui. As centenas de pessoas que ao longo desses 6 anos que eu estou aqui, ou quase 7, que se converteram a Jesus, não se converteram como fruto dos sermões, das mensagens que eu preguei aqui. Sabe como é que elas se converteram? Quando alguém olhou para ela e disse: Jesus te ama e eu também. E deixa eu te dizer uma coisa: eu era assim. Jesus transformou minha vida. Venha, Jesus quer transformar a sua. Essa é a mensagem que todos nós queremos pregar. Jesus vai dizer lá para o endemoniado de Gadarenos. O que Jesus disse para ele? Quando ele entra no barco, Jesus disse: não, vá para os teus e pregue a palavra, pregue a teologia, fale das leis de Deus. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus disse: vai para os teus e fala-lhes para eles o que o Senhor fez contigo. Jesus fez alguma coisa por você? Jesus fez alguma coisa em você? Então vá para os demais e diga o que Ele fez com você. E tem muita gente que não entendeu isso ainda. Tem muita gente que não conseguiu entender isso ainda. Qual é a voz que você vai ouvir? A voz de Deus te dizendo: vai que eu te capacito. A voz de Deus dizendo: vem que eu preciso de você. A voz de Deus dizendo: vem, eu vou te usar. Ou a voz do diabo dizendo que você não é capaz, que você não pode, revelando os seus pecados. Conta-se a história do grande transformador, do grande reformador Martinho Lutero. Dizem que um certo dia Martinho Lutero estava orando depois da reforma, e o diabo começou a apresentar a ele os pecados que ele havia cometido. E ele então levanta e com uma voz ativa diz:
Diabo, eu te repreendo em nome de Jesus, porque esses pecados que tu hoje me acusa de tê-los, eu já não tenho mais, porque o sangue de Jesus já me purificou de todo pecado. Essa voz que diz que você não pode, essa voz que diz que você não deve, essa voz que diz que você não vai conseguir, não é a voz de Deus. Repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus. Eu ouvi essas vozes muitas vezes. Quem é você? Você nunca vai conseguir. Quem é você? Você não tem ninguém para te consagrar, você não tem ninguém para te ordenar. Está repreendido. Eu não precisei de homem para ser ordenado. Graças ao meu pastor, graças à minha igreja. Mas foi Deus que agiu. Foi Deus que agiu. Então, se você tem insegurança sobre qualquer coisa que Deus te prometeu, se você está ouvindo qualquer voz em relação a isso, repreenda. Não é de Deus. As promessas de Deus se cumprem. Ele faz exaltar, Ele faz exercer, Ele realiza a obra dEle, na hora dEle, no momento dEle. As promessas dEle sobre sua vida não vão se frustrar. E infelizmente muita gente não entende isso. Muita gente não entende isso. Qual das três igrejas? Qual das três igrejas é a igreja presente? A igreja do intérprete, que tinha assunto, mas não é capaz de compadecer-se de um ferido, que tinha conhecimento, mas não tinha misericórdia, que tinha conhecimento, mas não tinha compaixão. Qual é a igreja presente nessa história? Semana que vem a gente prossegue em nome de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa a você. A igreja existe sob três esferas. Muita gente não entende isso. E como é que o diabo tenta pegar a nossa palavra aí e retorcer? Nós estamos cansados de dizer aqui que você é igreja. E é mesmo. E aí o camarada sai da igreja, sai do convívio, vai para uma vida promíscua e diz assim: eu sou igreja. Eu não preciso ir lá, eu sou igreja. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Isso é o que o diabo está dizendo, nós não. Porque a igreja existe sob três esferas: o individual, o coletivo e institucional. Porque não pense que a instituição chamada igreja também não está sob o domínio de Deus. Porque a igreja tem as suas obrigações com o governo. E Jesus disse a César o que é de César. Que eu não concordo, que eu não gosto, que eu não me agrado desta institucionalidade da igreja, é real, mas ela existe. E o pastor tem que ser pastor das ovelhas, mas presidente da igreja. Então a igreja existe sob três esferas, e você tem que amar as três: o individual, o coletivo e o constitucional. No individual, sabe por que a gente diz que você é igreja no individual? Para quando você estiver em qualquer lugar em que você estiver nessa cidade, você lembrar: eu sou um membro do corpo. E se você sair do corpo, você morre. Você morre. Então não cai nessa história de que você, não, eu não estou na igreja, mas eu estou com Deus. Está coisa nenhuma. Porque o membro não tem vida fora do corpo. Diz a palavra de Deus. Fora do corpo você está morto. E se não tiver, vai morrer. Corta um pedaço do seu dedo, joga no chão para você ver. Poucos minutos, ele começa já a petrificar, já começa a cair em estado de decomposição. Vai feder, vai se perder, vai acabar. Vai ser um corpo sem um dedo. Continua sendo um corpo, continua vivo, mas sem um dedo. Então você é um dedo desse corpo. E precisa estar ligado nele. Você precisa estar com ele. Ah não, eu não vou à igreja. Você não vai na igreja, não toma Santa Ceia. Tem gente que acha que isso é importante. Você celebra a comunhão da igreja com Cristo. Como é que é esse negócio? Eu vou te dizer porque tem muita gente saindo da igreja, culpando a igreja e achando, dizendo assim: é melhor ficar na minha do que na igreja. É a melhor coisa nenhuma. Você vai morrer, e se você morrer nesse estado, o inferno é o teu destino. Sabe por que você está fora? Porque tem muitas pessoas vivendo numa sociedade atual desregrada.
As pessoas não querem mais viver sobre regra, sobre disciplina. Começa a disciplinar o seu filho para você ver. Você pode ser a melhor mãe do mundo. Você começa a botar regras, ele começa a se incomodar. Mamãe já não me ama tanto. É assim, porque a ideia do amor é uma libertinagem. É uma libertinagem. O que nós queremos não é um país livre. Nós queremos um país libertino, sem regras, sem obediência, fazendo o que a gente quer. A minha vida é minha, eu faço o que eu quero, faz coisa nenhuma. A tua vida não é tua, nada que tu tenha é teu. Isso é uma ilusão diabólica. Você não é de você mesmo. E sabe uma coisa? Você só está vivo porque alguém permitiu que você tivesse. Se ele não permitir, você morre. Agora esse momento de insubmissão, de querer uma vida desregrada, tem tirado muita gente da igreja. Tem tirado muita gente da igreja. E esses libertinos, insubmissos, desordeiros, rebeldes, acham que estão com Deus. Não estão. Você está me ouvindo aí, não sei quantos desigrejados vão ouvir isso. Arrependa-se, volte para a igreja, volte para o corpo de Cristo, tenha convívio com a igreja, ou você ficará de fora dos salvos. Reconheça a sua rebeldia, sua insubordinação, seu pecado, e volte para a igreja. Volte para a igreja, se submeta às diretrizes da igreja, os ensinamentos da igreja. Faça isso. Comece a obedecer para você ver como que a sua vida vai mudar. Fique de pé em nome de Jesus. Eu recomendo você reler esse texto em casa, com essa perspectiva de querer descobrir qual é a igreja presente, qual das 3 igrejas, porque Jesus ele vai respaldar uma, porque o último versículo vai dizer: vai tu e faz o mesmo. Vai tu e faz o mesmo. Jesus deu essa palavra a uma dessas 3 igrejas. E nós temos que ser a igreja que Jesus quer. Nós temos que ser a igreja que Jesus deseja que sejamos. Irmãos, nós não temos saída. Ou nos tornamos um grupo de religiosos vibrantes e alegres, satisfeitos com o desenvolver da religiosidade, mas perdidos, completamente perdidos, e fora completamente da vontade de Deus. Ou a gente, meus amados irmãos, aceita o desafio de Deus e vamos ser presente na nossa casa, presente na nossa família, presente na nossa sociedade, presente em todas as esferas dessa sociedade, lá no seu trabalho, no seu convívio, na sua rua, onde você estiver. Você é um membro desta igreja. E sabe uma coisa? Você terá a oportunidade de ir atrás de alguém e socorrer alguém que desesperado está no estado de ser. Esse é um desafio para nós, irmãos. É isso que Deus quer de nós. Deus não está preocupado com outra coisa. Nós temos um monte de coisa aí, um monte de realizações, estamos iniciando o ano com um monte de perspectiva, mas a única que Deus tem para nós é esse: sejamos um povo presente, amemos os encarcerados, cuidemos dos que estão perdidos, amemos os que estão lá fora, sabendo de que se não nos alcançar, se nós não alcançarmos eles morrerão. Eles dependem de nós. Por isso, meus amados irmãos, nós não temos tempo de ficar perdendo tempo. Eu não sei como está a sua vida. De repente você está vivendo um vendaval na sua casa, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Eu não sei como está, mas deixa eu te dizer uma coisa: abra mão de tudo isso. Ontem eu estava conversando com o Rodolfo Fernandes, disse: Rodolfo Fernandes, sabe uma coisa? Vamos colocar a nossa visão naquilo que Deus tem para nós. Porque se a gente for olhar para o dia a dia, para o cotidiano, a gente para. Nós não podemos parar. Não foi isso que alguém leu aqui, de Neemias? Acho que foi o próprio Rodolfo que leu aqui. Estamos imbuídos numa grande obra. Nós não podemos parar. Nós não podemos ficar paralisados por conta de coisas tão minúsculas, enquanto não é uma obra tão grande para a gente fazer. Você deseja fazer essa obra? Você deseja ser peça importante nessa obra?
Então baixe sua cabeça e fala comigo. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Estamos cientes, ó Deus, de uma enorme tarefa, de uma enorme obra, de um enorme desafio. E quando a gente olha para nós, quando a gente olha para nossas fraquezas espirituais, a gente se sente incapacitado. Isso tem que dizer que o inimigo nos aponta cada dia o nosso erro, as nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, nos mantenha com nossos olhos erguidos na cruz. Nos faça olhar para Ti, Senhor. Porque olhando para Ti, a gente sabe o quanto a gente é pequeno, mas a gente confia na potente mão do Senhor. E como Tua igreja sabemos que com a mão do Senhor nós chegaremos lá. Então, ó Deus, abençoa os Teus filhos que estão aqui nesta noite. Abençoa cada um de forma muito individual. Aqueles coração daqueles que estão desanimados. Ó Deus, abençoe aqueles que estão em situação de dificuldade. Perdoe aqueles que estão em pecado. Os restaure, Senhor, para que eles possam prosseguir e continuar. Que o seu pecado individual, pessoal, coletivo, seja lá o que for, Deus, não seja empecilho para a realização da obra. Que tenhamos ânimo no Senhor. Que o Teu Espírito aqueça o coração de cada um de nós e nos inflame no único desejo de fazer a Tua obra acima de qualquer coisa. Temos uma missão para realizar e nada, Senhor, vai nos impedir, porque o Senhor está conosco. O Senhor é conosco e nós vamos realizar. Muito obrigado. Nós oramos profundamente agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique de pé, querido. Nós teremos só um momento do ofertório. Estamos assim nos despedimos em Cristo. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, os meus convidados estão aqui. O irmão Marçal está na maquininha, nós temos ali o QR Code. Como funciona o QR Code? Você vai ter que abrir o aplicativo do seu banco, direcionar para lá. E quero convidar você quando entrou, tinha um envelope. Os nossos novos envelopes desse ano já estão lá atrás. Então, enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, nós vamos cantar, querido cantor cristão, sou feliz, porque nós entendemos que nos move a ser dizimista é a alegria e a gratidão que nós temos no nosso coração. Quando nós estivermos assim fazendo, quero convidar você a sair do seu lugar, trazer o seu dízimo. Mas antes, o Roberto vai estar orando pela tua casa, pela tua família, agradecendo a Deus pela fidelidade dos irmãos nessa noite. Bendito Deus, eterno Pai, Pai de amor e bondade, na Tua presença nós nos encontramos. Queremos que o Senhor venha, Senhor da glória, nesse momento derramar uma bênção, Senhor da glória, sobre a vida de cada um dos Teus servos. Aqueles que irão dizimar e aqueles que não irão, Senhor. Que o Senhor possa abrir as portas dos céus. Que o Senhor possa abrir porta onde nem parede existe para aqueles que estão desempregados e aqueles que ainda não têm condições de dizimar. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer com que eles tenham condições de fazer isso. Se esse for o desejo do coração deles, que o Senhor possa, Senhor da glória, fazer com que o coração deles sejam afogueados com esse sentimento, Senhor, em fazer, Senhor da glória, para o Teu reino, porque nós sabemos, Deus, que nós somos a Tua igreja, somos aqueles, Deus, que irá contribuir para que o Teu reino, Senhor da glória, seja pregado. No nome santo de Jesus, abençoe cada um dos Teus servos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz
primeiro, domingo de manhã, não haverá culto aqui, tá? Vai estar acontecendo aqui o grande trabalho do Casados para Sempre, a preparação de líderes, tá bom? Então, domingo de manhã, avise os demais. O pessoal da comunicação também vai colocar lá nas redes sociais. Não haverá culto domingo pela manhã. À noite nós estaremos aqui às 19 horas, tá bom? Segunda-feira retorna o bacharel em teologia e também o básico de teologia. Então, você que é aluno, retorna na segunda-feira, tá bom? Amanhã, irmãos, nós estamos com uma grande tarefa aqui, não é? Pela manhã. Então, se você tiver a possibilidade de vir aqui nos ajudar, nós estamos deixando o nosso dormitório pronto. E a gente precisa deixar amanhã, porque sexta-feira já tem gente chegando aqui para usar o dormitório, tá bom? Então você que é adolescente, jovem, homem, mulher, diácono, servo, seja quem for, se você puder vir aqui amanhã nos ajudar, tá bom? Às 9 horas da manhã aqui para nos ajudar nisso, tá bom? E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o seu bendito Filho e as doces consolações do Espírito Santo, e seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, mas de forma muito especial a essa igreja que se reúne aqui agora e para todos sempre. Que o povo de Deus diga amém. Deus abençoe, uma semana de paz e até domingo à noite.